Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu sou Marcelo Pereira, do canal do YouTube Marcelo Pereira Umbanda. Não esqueça de curtir esse vídeo, deixe o seu joinha, porque depois você esquece. Compartilhem para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo, bem como se inscrevam no canal e cliquem no sininho para que recebam as notificações quando colocarmos novos vídeos. Inaugurando a série de vídeos falando a respeito dos orixás, vamos hoje falar sobre Oxalá. Orixalá, Obatalá, Oxalá, Orialá e Batalá são denominações que identificam este orixá. Quando os negros vieram para o Brasil, como mão de obra escrava, trouxeram consigo, além do nome do orixá, uma outra forma a que a ele se referiam. Orixalá, que significa orixá dos orixás. Numa versão contraída, o nome acabou se popularizando como Oxalá. Esta relação de importância advém da organização de divindades africanas ser uma maneira simbólica de se codificar as regras de comportamento. Nos preceitos estão todas as matrizes básicas da organização familiar e tribal, de atitudes possíveis dos diversos caminhos para uma mesma questão. Para um mesmo problema, orixás diferentes propõem respostas diferentes. E raramente há um acordo social no sentido de estabelecer uma das saídas como correta e a outra não. Assim, Oxalá não tem mais poderes do que os outros, nem é hierarquicamente superior, mas merece o respeito de todos por representar o patriarca, o chefe da família, pai de todas as cabeças de todos os seres humanos, responsável pela criação dos homens. Cada membro da família tem suas funções e o direito de se interrelacionar de igual para igual com todos os outros membros. O que as lendas dos orixás confirmam através da independência que cada um mantém em relação aos outros. Oxalá, porém, é o que traz consigo a memória de outros tempos, as soluções já encontradas no passado para os casos semelhantes, merecendo, portanto, o respeito de todos, numa sociedade que cultuava ativamente os seus ancestrais. Ele representa o conhecimento empírico, neste caso colocado acima do conhecimento especializado de cada orixá. Se por este lado Oxalá merece mais destaque, o considerá-lo superior aos outros, o que não está implícito como poder, mas sim merecimento de respeito ao título de Orixalá, veio da colonização europeia. Os jesuítas tentavam introduzir os negros nos cultos católicos, passo considerado decisivo para os mentores e ideólogos que tentavam adaptá-los à sociedade onde eram obrigados a viver, baseada em códigos a eles completamente estranhos. A repressão pura e simples era muito eficiente nesses casos, mas não bastava. Eram constantes as revoltas, e em alguns casos perceberam que o sincretismo seria a melhor saída e tentaram convencer os negros que seus orixás também tinham espaço na cultura branca,
que as entidades eram praticamente as mesmas, apenas com outros nomes. Alguns escravos neles acreditaram, outros se aproveitaram da quase obrigatoriedade da prática dos cultos católicos para, ao realizá-los, efetivarem verdadeiros cultos de Umbanda, apenas mascarados pela religião oficial do colonizador. Esclarecida esta questão, não negamos as funções únicas e importantíssimas de Oxalá perante a mitologia iorubá. É o princípio gerador em potencial, o responsável pela existência de todos os seres do céu e da terra. É o que permite a concepção no sentido masculino do termo. Sua cor é o branco, porque ela é a soma de todas as cores. Por causa de Oxalá, a cor branca está associada ao candomblé e aos cultos afro-brasileiros em geral. E não importa qual santo cultuado num terreiro, nem o orixá de cabeça de cada filho de santo. É comum que se vistam de branco, prestando homenagem ao pai de todos os orixás e dos seres humanos. Se o filho de santo gostar e quiser usar roupas com as cores de seu Eledá, ou seja, do principal e primeiro orixá, e dos seus ajuntós, não terá problema algum, apenas dependendo da orientação da cúpula espiritual dirigente daquele terreiro. Segundo as lendas, Oxalá é o pai de todos os orixás, excetuando-se Logunedé, que é filho de Oxóssi e Oxum, e Iemanjá, que tem uma filiação controvertida, sendo citados Ododua e Olokun como seus pais, mas efetivamente Oxalá nunca foi apontado como pai de Iemanjá. O seu campo de atuação preferencial é a religiosidade dos seres, aos quais ele envia o tempo todo suas vibrações estimuladoras da fé individual, suas irradiações geradoras de sentimentos de religiosidade. Fé, eis o que melhor define o orixá Oxalá. Sim, amamos nossos irmãos na fé de Oxalá. O nosso amado Pai da Umbanda é o orixá irradiador da fé, em nível planetário e multidimensional. Oxalá é sinônimo de fé. Para os adeptos da Umbanda sagrada, ele é o responsável pelo trono da fé, que, assentado na coroa divina, irradia a fé em todos os sentidos e a todos os seres. Orixá associado à criação do mundo e da espécie humana. No candomblé, apresenta-se de duas maneiras: o moço, chamado Oxaguian, e o velho, chamado de Oxalufã. Os símbolos do primeiro, ou seja, Oxaguian, são uma espada, um escudo e um pilão. Os do segundo, Oxalufã, é uma espécie de cajado em metal chamado de Opá Chorô. A cor de Oxaguian é o branco, levemente mesclado com azul, sendo que a de Oxalufã é tão somente o branco. O dia consagrado para ambos é sexta-feira, ou seja, tanto no candomblé como na Umbanda, toda sexta-feira é santa porque é consagrada a Oxalá. Oxalá é considerado e cultuado como o maior e mais respeitado de todos os orixás do panteão africano. É calmo, sereno, pacificador. É o Criador, portanto,
respeitado por todos os orixás e por todas as nações. A vibração de Oxalá habita em cada um de nós e em toda a parte de nosso corpo. É o Cristo interior e, ao mesmo tempo, cósmico, universal, o que jamais deixou sem resposta ou sem consolo um só coração humano, cujo apelo chegasse até ele. O que procura no seio da humanidade homens capazes de ouvir a voz da sabedoria e que possam responder-lhe quando pedir mensageiros para transmitir o seu recado ao seu rebanho. A imagem de Jesus Cristo é figura obrigatória, em lugar de honra em todos os centros, terreiros ou tendas de umbanda, em local elevado, geralmente destacada com uma iluminação intencionalmente preparada, de modo a conformar uma espécie de aura de luz difusa à sua volta. Homenageia-se Oxalá na representação daquele que foi o dileto Filho de Deus entre os homens. Entretanto, permanece do íntimo desse sincretismo a herança da tradição africana. Jesus foi um enviado, foi carne, nasceu, viveu e morreu entre os homens. Oxalá coexistiu com a formação do mundo. Oxalá já era antes de que Jesus o fosse. Seja de uma forma ou seja de outra, eu particularmente sou devoto de Oxalá e também de Jesus Cristo. Afinal, quando faço minhas orações e meus pedidos, firmo minhas velas, os dirijo aos dois. Aqueles que preferem dirigir a um só, respeitamos. Não podemos esquecer que a Umbanda é miscigenada, como é o povo brasileiro, havendo forte influência católica nesta. Oxalá, assim como Jesus, proporciona aos filhos a melhor forma de praticar a caridade. A cor de Oxalá é branca. O seu fio de contas é composto de contas e miçangas brancas e leitosas, e firmas também brancas. Em se tratando de Oxaguiã, as contas são brancas e azul claro. As ervas de Oxalá são o tapete de Oxalá, conhecido como boldo, o saião, colônia, manjericão branco, rosa branca, folha de algodoeiro, sândalo, malva, patchouli, alfazema, folha de cravo, neve branca, folha de laranjeira, alecrim, hortelã, etc. As flores são os lírios brancos e todas as flores que sejam dessa cor, sem espinhos. O dia da semana é sexta-feira, como já disse. A saudação é Epababá, Epibabá, Exuepababá. O elemento da natureza é o ar. A bebida é a água mineral. Há quem ofereça vinho branco, mas prefiro não oferecer, em razão de Oxalá ter interdição em relação ao álcool. Os animais são a pomba branca, o caramujo, o ibim, ou seja, uma espécie de caracol africano. As comidas são a canjica, a caçá, munguzá. Para Oxaguiã, preferido são as bolas de inhame pilado. Os números 10 e 16 são para Oxalufã e 8 para Oxaguiã. Data comemorativa, de acordo com o sincretismo, então, 25 de dezembro. Sincretismo: Jesus, Oxaguiã, menino Jesus de Praga, e Oxalufã, o Senhor do Bom Fim.
Interdições: vinho de palma, dendê, carvão, roupa escura, cor vermelha, cachaça e bichos de cores escuras. As atribuições de Oxalá são as de não deixar um só ser sem o amparo religioso dos mistérios da fé. Mas nem sempre o ser absorve suas irradiações, ainda mais quando está com a mente voltada para o materialismo desenfreado dos espíritos encarnados. Os filhos de Oxalá são pessoas tranquilas, com tendência à calma, até nos momentos mais difíceis. Conseguem o respeito, mesmo sem que se esforcem objetivamente para tanto. São amáveis e pensativos, mas nunca de maneira subserviente. Às vezes chegam a ser autoritários, mas isso acontece com os que têm orixás guerreiros ou autoritários em seu ajuntó. São muito dedicados, caprichosos, mantendo tudo sempre bonito, limpo, com beleza e carinho. Respeitam a todos, mas exigem ser respeitados. Sabem argumentar bem, tendo uma queda para trabalhos que impliquem em organização. Gostam de centralizar tudo em torno de si mesmos. São reservados, mas raramente orgulhosos. Seu defeito mais comum é a teimosia, principalmente quando tem certeza de suas convicções. Será difícil convencê-los de que estão errados ou que existem outros caminhos para a resolução de um problema. No Oxalá mais velho, Oxalufã, a tendência se traduz em ranhetice e intolerância, enquanto no Oxalá novo, Oxaguiã, tem um certo furor pelo debate e pela argumentação. Para Oxalá, a ideia e o verbo são sempre mais importantes que a ação, não sendo raro encontrá-los em carreiras onde a linguagem escrita ou falada seja o ponto fundamental. Fisicamente, os filhos de Oxalá tendem a apresentar um porte majestoso, ou no mínimo digno, principalmente na maneira de andar e não na constituição física. Não é alto e magro como um filho de Ogum, não nem tão compactado como e forte como os filhos de Xangô. Às vezes, porém, essa maneira de caminhar e se postar dá lugar a alguém com tendência a ficar curvado, como se o peso de toda uma longa vida, de toda esta sabedoria, caísse sobre os seus ombros, mesmo em se tratando de pessoas jovens. Para que o filho de Oxalá tenha uma vida melhor, deve procurar despertar em seu interior alegria pelas coisas que o cercam e tentar vencer a sua natural teimosia. Vamos a algumas lendas de Oxalá. Águas de Oxalá. Então, aproximava-se o dia que seria realizado no reino de Oió a época das comemorações em homenagem a Xangô, rei de Oió, onde todos os orixás foram convidados, inclusive Oxalufã. Antes de rumar a Oió, Oxalufã consultou seu Babalaô, a fim de saber como seria sua viagem. O Babalaô disse que era melhor que não fosse, mas Oxalá, na sua teimosia, insistiu e disse que ia mesmo assim. Então o Babalaô lhe disse: leve 3 mudas de roupas brancas, pois Exu irá dificultar seus caminhos. O adivinho aconselhou então a levar consigo 3 panos brancos, limo da costa e sabão da costa.
assim como aceitar e fazer tudo o que lhe pedissem no caminho, e não reclamar de absolutamente nada, acontecesse o que acontecesse. Seria uma forma de não perder a sua vida. Foi recomendado ainda que, em nenhuma hipótese, revelasse sua real identidade a quem quer que fosse. Caminhando pela mata, encontrou Exu, tentando levantar um tonel de dendê às costas. E este pediu-lhe ajuda. O Xalufã, então, prontamente ajudou Exu, que propositadamente derramou o dendê sobre o Xalufã e dali saiu dando sua gargalhada. O Xalufã banhou-se no rio, trocou de roupa e continuou sua jornada. Mais adiante, encontrou-se novamente com Exu, que desta vez tentava erguer um saco de carvão às costas e pediu ajuda ao Xalufã, que novamente lhe auxiliou e novamente Exu derramou todo o saco de carvão sobre as costas de Oxalufã, que teve que novamente se banhar no rio e trocar de roupa. Oxalufã prosseguiu sua jornada, próximo já de Ioió, encontrou novamente com Exu, agora tentando erguer um tonel de melado, e a história se repetiu. Nos campos de Ioió, o Xalufã encontrou um cavalo branco, muito bonito, fugitivo dos estábulos de Xangô, cavalo que ele havia presenteado a Xangô, e resolveu, claro, devolver o cavalo ao dono. Antes de chegar à cidade, ele foi abordado pelos guardas que acharam que ele estava tentando furtar o animal. Maltrataram-no e prenderam. Ele, sempre calado, deixou-se levar prisioneiro e aí seguiu a recomendação do Babalaô, não se identificando, não revelando sua real identidade. Por estar um inocente no cárcere, em terras do Senhor da Justiça, Xangô, Senhor da Justiça, Oió viveu por longos 7 anos a mais profunda seca. As mulheres tornaram-se estéreis e muitas doenças assolaram o reino. Desesperado, Xangô resolveu consultar um Babalaô para saber o que estava acontecendo. E então o Babalaô revelou-lhe: a vida está aprisionada em seus calabouços. Um velho sofre injustamente como prisioneiro, pagando por um crime que não cometeu. Com esta resposta, Xangô foi até a prisão e lá encontrou o Xalufã, todo sujo e maltratado. E imediatamente o levou ao palácio e lá chamou todos os orixás, onde cada um carregava um pote de água da mina. Um a um, os orixás foram então derrubando suas águas em Oxalá para lavá-lo. O rei de Oió mandou seus súditos vestirem-se de branco, bem como determinou que todos permanecessem em silêncio, já que era preciso respeitosamente pedir perdão ao Xalufã. Xangô vestiu-se também de branco e nas suas costas carregou o velho rei. O levou para as festas em sua homenagem e todo o povo saudava o Xalufã e todo o povo saudava Xangô. Este Tã revela bem a teimosia de Oxalá e nos traz a mensagem de que não devemos ser teimosos e desrespeitosos com os mais velhos, por mais sábios que sejamos. Veja, Oxalá era muito sábio, mas desrespeitou os conselhos de um Babalaô. Ficou então incumbido Exu de trazer a paga por este de respeito, dando cumprimento fiel à lei da ação e reação. Nos ensina este também que as aparências enganam, de modo que precisamos ser cautelosos nos nossos julgamentos.
Vejam que os guardas de Xangô acharam que Oxalá estava furtando o cavalo do rei, mas na verdade ele estava o levando até o reinado, recuperando, já que havia se perdido. Vamos contar para vocês o Itã da criação do mundo. Oxalá, o grande orixá, o rei do pano branco, foi o primeiro a ser criado por Olorum, o Deus Supremo. Tinha um caráter bastante obstinado e independente. Oxalá foi encarregado por Olorum de criar o mundo com o poder de sugerir a Abá e o de realizar a Axé. Para cumprir sua missão, antes da partida, Olorum entregou-lhe o saco da criação. O poder que lhe fora confiado não o dispensava, entretanto, de submeter-se a certas regras e de respeitar diversas obrigações, como os outros orixás. Oxalá pôs-se a caminho, apoiado num grande cajado de estanho, seu opa, o chorou, o opa chorou, cajado utilizado para fazer cerimônias. No momento de ultrapassar a porta do além, encontrou Exu, que, entre as múltiplas obrigações, tinha de fiscalizar as comunicações entre os dois mundos, entre o céu e a terra, ou seja, Orum e Aie. Exu, descontente com a recusa do grande orixá em fazer as oferendas prescritas, vingou-se, o fazendo sentir uma sede intensa. Oxalá, para matar sua sede, não teve outro recurso senão de furar com seu opá-chorô a casca do tronco de um dedezeiro. Um líquido refrescante dele escorreu. Era o vinho de palma. Ele o bebeu ávida e abundantemente. Ficou bêbado e não sabia mais onde estava e caiu adormecido. Surgiu então o Dodua, criado por Olorum, depois de Oxalá, e vendo o grande orixá adormecido, pegou o saco da criação, dirigiu-se à presença de Olorum para mostrar-lhe o seu achado e lhe contar em que estado se encontrava Oxalá. Olorum determinou que então o Dodua deveria criar o mundo. O Dodua saiu assim do além e se encontrou diante de uma extensão ilimitada de água. Deixou cair a substância marrom contida ali no saco da criação, ou seja, a terra, de modo que formou-se um montículo que ultrapassou a superfície das águas. Na sequência, ele colocou uma galinha, cujos pés tinham 5 garras, a qual começou a arranhar e a espalhar a terra sobre a superfície das águas. Conforme se escava, cobria as águas e a terra ia se alargando cada vez mais. O que em Yorubá se diz Ilê Infé, expressão que deu origem ao nome da cidade de Ilê Ifé. O Dodua assim se estabeleceu, seguido pelos outros orixás, e tornou-se assim o rei da terra. Quando Oxalá acordou, não mais encontrou ao seu lado o saco da criação, retornando então imediatamente a Olorum. Este, como castigo pela sua embriaguez, proibiu o grande orixá, assim como aos outros de sua família, os chamados orixás funfuns ou orixás brancos, de beber vinho de palma e mesmo de usar o azeite de dendê. Confiou-lhe, entretanto, como consolo, a tarefa de modelar no barro o corpo dos seres humanos, aos quais ele, Olorum, insuflaria a vida com o sopro da vida. Por esta razão, Oxalá também é chamado de Alamorere, o proprietário da boa argila. Oxalá então pôs-se a modelar o corpo dos homens,
mas não levava muito a sério a proibição de beber vinho de palma. E nos dias em que se excedia, os homens saíam de suas mãos contrafeitos, deformados, capengas, corcundos. Alguns, retirados do forno antes da hora, saíam mal cozidos e suas cores tornavam-se pálidas. Eram os albinos. Esse TAM novamente reforça a ideia de que devemos ser respeitosos, cumprir as regras e devemos deixar a teimosia de lado. Em razão desta lenda é que Oxalá é o pai de todas as cabeças, vale dizer de todos os seres humanos, além do orixá de frente que eles carregam. Iemanjá, a filha de Olocum, foi escolhida por Olorum para ser a mãe dos orixás. Como ela era muito bonita, todos a queriam para a esposa. Então o pai foi perguntar a Orunmilá com quem ela deveria se casar. Orunmilá mandou que ele entregasse um cajado de madeira a cada um dos pretendentes. Estes deveriam passar a noite dormindo sobre uma pedra, segurando o cajado para que ninguém pudesse pegá-lo. Na manhã seguinte, o homem cujo cajado estivesse florido seria escolhido por Orunmilá para marido de Iemanjá. Os candidatos assim o fizeram, sendo que no dia seguinte o cajado de Oxalá estava coberto de flores brancas, e assim ele se tornou também o pai de todos os orixás. E Iemanjá é a mãe de todas as cabeças, chamada de Iá, mãe, Ori, cabeça, juntamente com Oxalá, que é o pai. Oxaguian é a qualidade de orixá Funfun, de Oxalá jovem e guerreiro, cujo templo principal encontra-se em Egibó. É conhecido como Elegibó, ou seja, o rei de Egibó. Porém, uma característica deste orixá era o gosto descontrolado que tinha pelo inhame pilado, chamado de Iã, que valeu o apelido de orixá comedor de inhame pilado, o que se exprime em Yorubá pela frase Oxá de Am. Comia inhame dia e noite. De fato, o inhame era necessário a todas as horas. Dizem que ele foi o inventor do pilão para facilitar a preparação do seu prato predileto. Também, quando um elegum, ou seja, pessoa iniciada no candomblé, desse orixá, traz sempre na mão, ostensivamente, um pilão com alusão à sua preferência alimentar. Esse detalhe é conhecido no Brasil pelas pessoas consagradas a Oxaguian, que quando em transe, durante suas danças, agitam com a mão o pilão simbólico. Além disso, a festa que lhe oferecem todos os anos chama-se de pilão de Oxaguian. Estes, meus irmãos, eram as principais características deste orixá, que é o pai de todas as cabeças. Não se esqueçam de curtir este vídeo, compartilhar, para que outras pessoas tenham acesso a este conteúdo, bem como se inscrevam no canal, cliquem no sininho, para que recebam as notificações quando colocarmos novos vídeos. Comentem aí, gostou do vídeo? Deixa o seu comentário, tá certo? Que Oxalá nos abençoe, nos proteja, nos ilumine sempre. Epababá.